Olá, boa tarde, 1h05, é o Sala de Redação que está começando nesta segunda-feira e este é um dia especial para nós porque o programa terá um aumento de 30 minutos, ou seja, nós o levaremos até às 3 da tarde. E claro, buscando a sua companhia, buscando a sua parceria, querendo a sua companhia e justificando que o Sala de Redação tem milhares e milhares de ouvintes que nos dão muita satisfação. Tem também muitos clientes que também nos dão muita satisfação, que é o retorno do nosso trabalho. Enfim, a gente decidiu isso através de todos que compõem o programa e também a direção da RBS. E estamos aí com esta novidade que esperamos que seja do agrado de todos, que todos consigam fazer e que a gente possa ter também um programa que, apesar de ser longo, 2 horas, venha a ser dinâmico, atraente e que não fique assim como uma geografia no ar, né? A gente quer mais, a gente procura mais, a gente vai trabalhar mais nesse sentido, tá? Que bonito então, isso, geografia no ar. Realmente nunca tinha ouvido, vou anotar. Uma geografia no ar. Que os antigos usavam, né, João? Isso. O Pedro sempre tem uma linguagem poética. Tô falando sério, Pedro, é verdade. Linguagem antiga, né? O antigo não quer dizer ruim. É. A sociedade hoje acha que o antigo é ruim. Não é. Retrô. Bonito. Então, linguagem Isso, antiga, palavra bonita. Eu sou um senhor de idade, né? Vintage. Então vamos lá. Pesquisa interativa do programa no Twitter através do @esportesgzh e agora também no chat da nossa transmissão no YouTube de GZH. Para calcário e argamassa, confie na Fida e Tintas Killing, a tinta gaúcha. Você acha que Bitelo tem que voltar ao time do Grêmio amanhã? É a pergunta que nós estamos fazendo, tá? E eu quero lembrar que a Facate e a Ampara convidam para o prêmio Professor Inovador do Vale do Paranhana. Informações em www.facate.br. Cicobi, somos feitos de valores. Potter, o que aconteceu, Potter? Sentei até de costas, boa tarde, Pedro, para a televisão, porque eu não quero me irritar de novo. Né? Que ali estão passando os lances do jogo do Inter, né? Desculpa, os lances do jogo do Fortaleza. Também não quero também ser repetitivo, sabes, né? Que se o Inter jogasse ontem contra o City, ganhava a partida, né? Se o Haaland fosse expulso, o Inter ganharia a partida, né? Então, tipo assim, não vou falar aquilo que eu falo aqui há anos já, né? Ou que eu falo nos microfones da RBS há anos. Entendo que o Inter tem um foco para quinta-feira, né? Mas uma coisa é ter foco, outra coisa é fazer fiasco. Foi uma das coisas mais patéticas dos últimos tempos. Se equivale sim aos maiores fiascos do ano. Esses patrocinados por um outro treinador. Ontem não maior que o Globo, né? Pela eliminação, né? Porque o Globo, né? O Fortaleza, né? Pelo Globo, enfim, né? Aquilo ali foi horroroso, né? Mas a vontade, os defeitos, tudo aquilo que teve contra o Globo, teve ontem também. Foi a disparadamente pior partida do Mano Menezes, como trabalho dele com o time dele. Mas disparadamente. Sabe que eu achei contra o Colo-Colo léguas e léguas, né? Só que tem uma tese que eu queria levantar aqui, Pedro, que é o seguinte, né? O Inter tem uma dificuldade tremenda quando tem um jogador expulso do outro time, né? Quando um jogador do outro time é expulso, independente do time, ele vai para trás. Ele não vai pra frente. Ele vai ter que lutar porque ele vai dar mais espaço, ele vai ter que lutar. Então os caras geralmente fazem 2 linhas de 4 com um atacante ali pra, né, algum trabalho, né? E aí o que acontece? Tu precisa ser inventivo. Tu precisa ser um cara que vai romper linhas numa linguagem um pouco mais moderna de futebol. Né? Coisa do Leonardo. Não, a linguagem é velha. Desculpa, a linguagem é nova. Mas isso é velho. Né? Tu vai ter que driblar, tu vai ter que criar, a bola fica só no teu pé. É que ele é velho com linguagem nova. E aí tu vai ter que ter atributos com a bola no pé para furar esse bloqueio. Mas ontem ficou claro, pô. E aí já era. Ficou claro que o Inter não é um time talhado para propor jogo. Já era. Não é talhado. O Inter, quando tem a bola, ele tem dificuldades. Mas ontem foi pior até, Léo, porque além de não ser talhado tecnicamente, ontem o Inter, sem nenhuma explicação, perdeu a cabeça. Tem 2 lances bem patéticos, assim, para não dizer que eu tô pegando só uma classe de jogador, eu vou reclamar de 2 classes de jogador. Uma que apanha muito no Rio Grande do Sul e uma que é muito idolatrada no Rio Grande do Sul. O Romero, fazendo parte daquela muito idolatrada, que são os hermanos, falou espanhol aqui e já acabou. É Messi. Los que hablan, né? O Inter tem um jogador a mais, tá 0-0. Aí tem uma jogada e ele dá um bico no banco do Fortaleza. Incendeia o Fortaleza. E leva amarelo. Uma burrice profunda. O Inter tem a bola a partir de agora. É o Inter que tem um jogador a mais. Aí eu vou pra garotada agora. O Taualara tem uma bola que dá uma falta ali, alguma coisa, ele pega e dá um toquinho pra frente. Pra gastar tempo.
Quem tem que correr com a bola agora é o Inter. É o Inter que tem que buscar a bola. Quem vai fazer cera agora é o Gandula do Fortaleza. Tava 0x0 o jogo. Mas o Inter foi impactado. Aí ele leva amarelo e sai do intervalo. Mas é que o Inter foi impactado porque o Fortaleza, Léo, como ele tá treinado e ele tem movimentos coletivos, até individuais, os caras treinam, é um time que ataca. Ele com 10 jogadores, ele continuou atacando. Não sei se o Inter, pior, é um pouco não pior. sei se o Inter... Eu acho que o Inter achava que o Fortaleza fosse fazer uma retranca enorme, fazer 204 e não foi. Só teve uma coisa boa ontem, a entrevista do Mano Menezes. Ele errou todo o tempo. 4 substituições com um cara que tinha que sair, né? O Alan Patrick ia ter que sair. E o zagueiro tava machucado e ele fez 4. Não, o dia não. Nenhum técnico faz 4 substituições no intervalo. Nenhum. Por quê? Porque com essas 5 substituições... Tu faz. Pode ver que todos os técnicos no segundo tempo, se eles não trocam no intervalo, eles trocam de 2 em 2. Nenhum faz, Léo. E ainda mais com o que o jogo apresentava para ele, que era o zagueiro machucado e com o Alan Patrick, que ele falou que tinha que preservar. Ele disse que o jogador. Ele ia preservar 2, né? O Bustos e o Alan Patrick. Isso. Ele disse que o zagueiro, o Kaique Rocha, teria garantido que ia jogar. Mas nenhum técnico faz 4 substituições. Por quê? Porque os técnicos sempre deixam com 5 uma para os últimos 15 minutos, 20 minutos, que é para uma eventualidade, um jogador que sente. Como a carga de jogos ela é muito pesada, tem lesões musculares. Ontem foi o dia não do Mano. Ele troca errado. Ele faz uma lambança que ele coloca o Johnny de zagueiro. O Johnny de volante já não dá resposta. E o Johnny leva e o segundo gol... É de lateral, aliás. É em cima do Johnny, porque ele não é dali. O Mano, ontem ele foi o dia não dele. Mas o Mano que tem boas iniciativas, tem um bom trabalho, tem boas soluções, mas ontem ele errou do começo ao fim. Ele se perturbou. Ele se perdeu no jogo. E os jogadores colaboraram muito. Ontem a derrota é dividida 50-50. Porque, o espaço que o Fortaleza teve para jogar... Não, o espaço que o Fortaleza ocupou na cabeça dos caras do Inter. É que se tu pegar o segundo tempo, tem um momento ali, me chama a atenção que o Vojvoda, ele faz 2 trocas aos 44 minutos do segundo tempo, que entra o Lucas Lima e mais um jogador que eu não lembro quem foi. O Fabrício. Aos 44, que é o que faz o pênalti. Ele tem um jogador a menos. Claro, ali ele já estava ganhando o jogo com um pouco mais de tranquilidade, mas ele não tinha preocupação em nenhum momento daquela, entre aspas, recomposição de puxar o time. Não. Porque eu estava assistindo o jogo com alguns amigos e aí eu comentava o seguinte, que eu vi só o segundo tempo. E aí eu comentei o seguinte, o Fortaleza tá se expondo demais, porque eu tô ali secando, eu tô pensando, o Fortaleza vai se abrir, vai tomar um gol. E o Fortaleza jogando, mas jogando assim, com espaço e tocando bola. Pega o Inter contra o Colo-Colo. Eu só queria completar isso, sabe o que me bateu olhando esse jogo? O Mano, normalmente, ele tem boas soluções defensivas. Os times do Mano não sofrem tanto. Mas o Inter, Bagé... O Inter sempre toma gol. O Inter, assim... Com raríssimas exceções. A gente já vem discutindo bastante isso aqui. O momento do Inter não é um momento de atacar mal. O Inter faz muitos gols, é um dos melhores ataques do campeonato. O Inter tá defendendo mal. Só que o Inter é um time, assim, que tá em formação, absolutamente em formação. A maioria dos jogadores chegaram agora. Então, o que faz o Mano? O Mano chega, primeiro eu vou me defender. E aí depois eu solto o time e tento jogar um pouco mais. Nessa de defender e atacar só um pouquinho, Pedro. Concordo. Tu tem uma instabilidade que eu acho que é natural. Não tá tão fora do contexto assim, tu perder e ganhar jogos. Jogar bem ou jogar mal. Eu vou te dizer porque o Mano disse na entrevista que o Internacional levou 10 contra-ataques. Bom, em alguns contra-ataques eram 3 jogadores do Fortaleza e 2 defensores do Internacional, sendo que o Inter tinha um jogador a mais. Quer dizer, isto é o absurdo completo. Mas aí é o jogador que recebe a bola, o lançamento, acho que é o último gol que o lançamento. Moisés pro Robson. Ele passa no meio dos 2 zagueiros do Internacional. O cara que tá sem a bola. Sim. Não, mas ele tinha acontecido antes, é que o Moisés segurou um pouquinho demais a bola. O Mano ontem, ele errou, ele erra ao fazer as trocas, ele erra ao montar o time, que ele monta um meio campo com Edenilson e Depena na linha mais recuada. Ele fez uma salada no time. Mas para mim o jogo mostrou, e isso é algo... Eu até no jogo contra o São Paulo, eu trouxe um gráfico que tem no SofaScore que é muito interessante, ele vai mostrando os momentos do jogo. O Inter não é um time... O Inter tem uma estratégia de fazer gol nos primeiros 15, 20 minutos, ele ataca, ele abafa, ele tenta pressionar, é o que ele vai fazer com o Melgar. Depois disso, ele é um time de reação, é um time que contra-ataca. Foi assim contra o Atlético Mineiro. Mas não foi assim contra o Colo-Colo. Ele tomou o 3º gol no Beira-Rio, inclusive. Não foi assim. Cada jogo é um jogo. A verdade de segunda-feira não é a verdade de quinta. Não é. A verdade de segunda é uma coisa, a verdade de quinta é outra. O Internacional saiu tomando o 3º gol do Colo-Colo no Beira-Rio. E aí não sabe reagir, mas fez 4. Como é que não sabe reagir, sabe? Não. Ontem o Internacional, o Internacional se desorganizou.
O Internacional, quando o treinador do Fortaleza, inteligentemente, colocou 2 volantes, o que ele fez? Ele usou e abusou da bola longa para fazer o mano a mano com os zagueiros do Inter. E aí, no mano a mano, ninguém tem dúvida que o atacante é muito mais rápido, mais qualificado, mais driblador que o zagueiro. Foi assim que tomou 2 gols. Então, o jogo de ontem foi um jogo atípico. O Internacional com um meio-campo capenga, 2 volantes que, olha, bateram cabeça o dia inteiro. O Lisieiro, coitado do Lisieiro, o São Paulo fez bem, o São Paulo logrou o Internacional, levou o Patrick e mandou o Lisieiro. Bom, e o Johnny completamente perdido. E aí a bola não chega em quem precisa armar, que é o Alan Patrick. Bom, os 3 à frente vão terminar como? Vão terminar vendendo picolé, vendendo jornal, porque a bola não chega. 90 minutos o Internacional teve no jogo, 60 minutos, e não tem uma defesa do goleiro do Fortaleza. Sabe o que é isso? Desorganização. O time titular, eu concordo em parte contigo, Guerrinha, porque o time titular do Inter já é um time em formação, tu imagina o time reserva. E tem alguns jogadores que individualmente, Pedro, eles trazem muito para baixo o nível, que não acontece com o Palmeiras, com o Atlético, quando entra Lisieiro, quando entra Johnny. David, né? O próprio David. Né? A diferença técnica é muito grande, daí tem alguns movimentos coletivos que ficam comprometidos. Mas eu acho, assim, pega por exemplo o segundo gol, se eu não me engano, do Inter contra o Atlético, é um gol de proposição, a bola está com o Inter, é 20 passos, 20 jogadores do Inter tocam na bola, né? Às vezes alguns repetidamente, né? Durante 1 minuto, e sai o gol contra o Atlético. O Mano, ele está tentando introduzir aos pouquinhos algum jeito diferente de jogar, só que isso não vai ser feito imediatamente. Ele ainda se sente mais confortável jogando no contra-ataque, como a gente viu lá no Chile. Como todo time do mundo, a menos, né? E jogou melhor, porque se defendeu. É muito mais difícil ter a bola no pé, é mais difícil tê-la, claro. É mais confortável, mas é para poucos. É mais difícil. Tu tem que treinar isso, Potter. Se tu não treinar isso no dia a dia, teu time não vai mecanizar movimentos de ataque. E mesmo entre os grandes, alguém vai ficar mais com a bola. Flamengo e Palmeiras é matemático, só se der uma sorte tremenda. Pega o Real Madrid, por exemplo, quando ele joga contra times médios e fracos, ele tem mais posse. Quando joga com o Liverpool, ele tem... Eu tenho certeza nas últimas 2 finais de Champions. Eu tenho certeza nas últimas 2, tá? Não sei se o Bayern ficou com menos bola que o Paris Saint-Germain. Acredito que não. Mas nas últimas 2 finais de Champions, o time que ganhou foi o time que teve menos a bola. Então, não ter a bola é uma normalidade. Poucos têm. Claro que cada jogo vai obrigar na matemática. Claro. Mas eu digo assim, todo jogo o Palmeiras tem mais a bola. Que é mentira, né? O Palmeiras às vezes dá a bola. Né? O Flamengo, sim. O Flamengo pega a bola pra ele, claro. Tem o Arrascaeta, tem o Everton Ribeiro, mas tem o Gabigol, tem o Pedro. O Palmeiras já é maduro pra jogar como quer. Era isso que eu queria entrar, Bagé. Não pode ser atropelado por um time com a menos. Ontem teve algo assim que o que mais irrita o torcedor. O torcedor entende ruindade, entende, né, falta de domínio numa bola, entende um monte de coisa. Agora, falta de vontade é pra ferrar. Mas é que não ontem o Inter... Será que não entrou o Inter viagem, teve Potter? mais vontade contra o Atlético Mineiro ou contra o Fortaleza? Tá, mas tu acha que não pode ter entrado a viagem, a altitude? A gente pode estudar... O Fortaleza treinou a semana inteira. Desde março não treinava. A gente pode estudar o que ocasionou. Agora que o Inter entrou ontem desconcentrado, sem vontade, sem fome, sem um monte de coisa que faça ganhar uma partida, desentrosado. Eu acho que ninguém aqui discorda disso. Eu acho que ele teve dificuldades, Potter, no 11 contra 11. O Inter termina o primeiro tempo sem nenhum arremate. Nenhum arremate. O Fortaleza é um time que sabe que tem movimentos... Ele termina o jogo, Léo. Com 2, né? Tem um chute que a bola chega no goleiro. Ele tem uma cabeçada do centroavante pra fora. Isso. Primeiro tempo e acabou. O primeiro tempo o goleiro do Fortaleza não tocou na bola. Mas a questão pra mim central do Inter é que o Inter, quando precisa ser propositivo, quando precisa ter a bola, controlar o jogo, ele não consegue. Porque ele é um time treinado pra marcar em meia pressão, esperar o erro do adversário e jogar em transição rápida. Tá errado, mano, não. É a ideia de jogo dele. Só que isso vai contra uma ideia, e isso foi uma questão que eu coloquei 2 vezes pro Mano aqui nesse estúdio, e o Mano não respondeu, de como o Inter, que queria ser propositivo, que queria ter a bola, que queria... Porque ontem era jogo pra tu ter a bola e empurrar o adversário pra trás. O adversário te deu a bola. Com paciência, sem irritação, sem chutar a bola pra longe ou na cara do reserva. Na emergência... Deixar que a torcida faça o caldeirão contrário irritada e pressione um time que tá na zona de rebaixamento. Só que na emergência, o Inter traz o Mano
ele elogia a ideia do clube ter uma ideia, uma filosofia de jogo, só que a filosofia do Mano é uma, a filosofia de jogo do Inter é outra. E o Inter, hoje, ele é um time que segue jogando da forma como jogava lá atrás. Mas não me irrita isso, Léo. Com outras peças, não, com Léo, muito mais variedade. A direção entregou ferramentas, mas é outra forma. Eu acho que o Inter tá... Mas é a mesma forma, aliás. Tá em formação, sim. O time titular do Inter é um time que pode, sim, quebrar linhas, driblar mais, ter mais a bola no pé. Já tem belas apresentações para isso. Pra isso. Tem gente dribladora agora ali. Tem que achar um centroavante. O alemão ainda vai ter essa inconstância, né? Vem de 2 partidas ruins. Entrou mal ontem, foi fiasquento contra o Melgar, mas fez uma partidaça lá no Parque Antártica. Allianz Parque, desculpa. E depois jogou muito bem aqui contra o Atlético Mineiro. Enfim, tem inconstâncias de um time que precisa ser constante. Eu entendo isso aí. Só que a minha análise hoje, segunda-feira, neste sala especial, Pedro, irritado, é só né? sobre o jogo de ontem. Tá irritado. Porque o jogo de ontem é aquele jogo que tu não pode olhar com o filho por perto. Foi só um O jogo. Bagé não te acalmou Não lá pode. na outra rádio lá? Não tento, mas foi só um jogo. Ele tem que entender que esse é o contexto do futebol. Ele me assistiu mais. Calma. Hoje ele me assistiu mais. Agora, vamos lá. Nós estamos avaliando aqui a partir de ontem o trabalho do Mano. Não, a partir de ontem, beleza. Não, o vamos achar trabalho que tá do tudo Mano errado agora. óbvio. Não, é que assim, ó, é que mas se tu também for tem uma pegar... inconstância, deixa eu te falar. O Inter que faz 4-1 no Colo-Colo, que tem aquela capacidade de Mas é um reação. jogo épico, né? Não dá pra ser épico toda um hora, jogo né? diferente. Mas aí tem uma vitória contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro. Mas aí é cachorro grande. O cachorro grande deixa ele jogar. Tem, Claro tem que vai ser vitória sobre o inconstante. Flamengo, Bagé tem sobre o disse Atlético tudo. Mineiro. Mas cuida só. Mas o mesmo que jogo tu tenha de vontade, tu não ganha quinta-feira- só com vontade. O jogo de quinta-feira lá no Peru, o Inter acabou de perder. Não, mas o Inter é Também. inconstante. Daniel foi o craque do O jogo. Daniel foi o Eu craque acho. do jogo e segundo uma estatística que foi dada pelo... O Inter é pelo muito Felipe Duarte, atacado. Foi o goleiro que mais fez Não, defesa esse isso- ano. Ele foi escolhido Eu- melhor em campo pela Comebol. É que a marca do Inter tem que ser O Maurício inconstante. vai entrar no ar com a gente? Vai Vai entrar no ar. Tá, então Tá, eu vou mas o esperar- Maurício eu vou do esperar- Inter ou- Maurício Saraiva. Ah, Eu vou esperar o Maurício Saraiva, porque a gente discutiu uma dizer vez uma aqui. coisa, Qual era o né? problema do Inter? Se era ataque ou defesa? Né? Eu acho que cada vez fica mais claro que o problema Tá, do mas Inter deixa eu dizer é um, uma- sistema, é um problema, não é defesa, tá? Primeiro porque tem um giro de sistema zagueiros. defensivo. Mas é por isso Tem um que- giro de zagueiros foi por por diversas isso que eu coisas. citei o Um tá Mano. machucado, É tá ideia de botando... jogo, pô. Tá, mas olha só, A a ideia gente de tá... jogo, quando tiver a a bola, gente- ele não vai jogar, ele vai ter dificuldade porque ele não é treinado pra jogar com Não, a mas eu bola. digo os times Não, do tô falando Mano. como se defende, Léo. É que a característica dos times do Mano, por isso que eu citei na abertura aqui, a característica dos times do Mano, qualquer que seja, mesmo naquele bom tempo lá do Cruzeiro, claro, ele tinha muita técnica pra resolver quando ele tinha bola. Mas tinha ele tinha uma blindagem defensiva. O Inter é muito atacado. O Pedro lembra aqui, quando joga agora e empata com o Melgar, o melhor jogador é o Daniel. Ou seja, o Inter foi atacado o tempo Não, inteiro. sem dúvida. Não, Eu- mesmo eu- contra deixa o eu só- Atlético Mineiro, né? No Porque segundo o Inter tempo. faz bastante gol. Porque daí o cachorro grande, né? Aí mas, te tá, dá mas espaço, beleza, né? mas faz 3 gols. E o Daniel também destaque. Então faz 3-0 e o Não, mas o que Daniel eu queria dizer, é um dos Patricia, destaques da a partida. gente tem que ter todo cuidado, não estou dizendo que ninguém aqui fez isso, de não fazer assim, a crítica em cima desse jogo especificamente, que tem a viagem, que tem time reserva, porque assim, o Inter vem de 2 trabalhos assim mais hegemônicos, do Medina e do Ramires, que eram uma ideia de jogar com proposição, com posse de bola, e eles não deram certo. Sabe? Então o Mano veio para fazer diferente deles. Isso está muito claro, senão não teriam escolhido o Mano Menezes, né? Então tem um jeito de jogar. A gente está querendo que o Inter propõe agora. Os 4 últimos treinadores que conseguiram algo no Inter, tá? Cito-os. Odair Helman, Kudê, Abel e Mano jogam com algumas diferenças da mesma maneira. Da mesma maneira. Um pressiona mais, outro pressiona menos, um espera mais, outro espera menos. Só que tem uma diferença. Os outros 3 tiveram um grupo muito parecido, uma repetição de jogadores constante, digamos assim, né? A base do time era a mesma. Repetiu-se muito. Cuesta. Dá uma olhadinha ali no canal Patrick. 12 ali. Opa! Ali, ó. Ó nós lá. Olha lá. Agora eu Alice! Oi, Alice. Ê! Eu tô falando, Alice. Estamos na Eu RBS. tô falando agora. É. Tô falando. Beijo pra vocês aí, sejam bem-vindos ao site de redação. Não troquem agora do Globo Esporte, tá? Pra nós. Depois vocês vêm com a gente. Porque a gente vai ter às 3, né, Pedro? A gente vai ter às 3. Então, enfim. agora. Vai ter café Se da tarde quiser, servido aqui? Vai ter tudo aqui. Não, vamos mas vai tudo, ter né? janta, Ó, vai ter olha lá. janta. Chegou a comida. Olha o Chegou a Maurício, comida chegou ali. com toco. Eu não Mas- disse que o Maurício ia chegar na hora. As encomendas. Ó, chegou o café da É tarde. que ele veio de Pelotas, né? Eu junto não com a disse gente. que o Maurício ia chegar na hora do que o Globo Esporte estava no ar. Olha lá, ó. Eu falei assim. Nossa sobremesa da janta. Deixa eu ajudar, parei. São as encomendas. Alô, Alice, beijo. Acabei de falar com a Alice. Olha aqui, ó. Isso aqui é o seguinte. Boa tarde. Isso aqui no Globo Esporte de sexta eu estava em Pelotas e esta catrefa toda saiu a pedir doce.
Claro. E as pessoas de Até Pelotas... disso são as pessoas Teus colegas. Teus colegas. Carinhosamente. E aí, Guerra? Sexta-feira eu pedi o doce, hoje eu quero o Pix. Não, vai continuar só com o doce. Deixa eu te dizer o seguinte, uma das pessoas que me entregou esse monte de presente para vocês, merecidos, é Dulce Bueno, que citou especialmente o Guerrinha, porque ela ouviu a parte que o Guerrinha pediu os doces. Então aqui tem doces de uma cooperativa. Aí este rapaz, essa sacola aqui, nós vamos dar o nome dele depois das 2 da tarde, porque ele só consegue ouvir o programa a partir das 2. Aqui tem bolacha Catarina, que eu não sabia que bolacha tinha nome, e tem uma cuca. Bolacha gaúcha não tem, só tem Catarina. Doces de alfajor. E o nome pra gente agradecer Dulce Bueno. Dulce. Dulce Bueno. Doce. Tá, Pedrinho? Depois eu distribuo aqui, então. Isso, sobremesa. Doce. Dona Dulce. Mas para acabar minha tese, Pedro. Sim, claro. Para acabar minha tese. Perdão, Potter. Não, Maurício, pelo amor de Deus, doce é prioridade. E o Maurício não costuma interromper ninguém. A ideia se repete, só que agora mudou o time. E dá pra ver que tem um trabalho de transição acontecendo. Dá pra ver que tem jogadores que já dá pra mudar. O Alan Patrick é um cara que gosta da bola. Ele gosta. Ontem foi mal, né? Mas ele gosta da bola, ele para. O David é o Campaz do pensa. Inter? Pra tudo que se imaginou e tudo que ele entrega? Eles estão parecidos. Olha, parecidos. que má fase. Mas Edenilson e Pena são caras de transição rápida. O Edenilson e Pena. O Davis tem sido menos que o Campaz. Eu tava Olha que ser menos Ele que tem o menos Campaz. chances que o Campaz também. Tem que ser. Mas, Não, cara, mas o aí- David teve a chance. o David nós vamos ter que dar. Eu digo pelo Ele teve a investimento. chance. Né? Ele Custo saiu carinho pra porque ele. teve a chance e não aproveitou. Eu quero aproveitar para assinar com a relatoria Potter, porque já no finalzinho, que eu estava quase descendo o carro, ele citou algo que eu acabei de dizer no Globo Esporte sobre, afora as razões táticas técnicas que o pessoal todo já estava falando aqui, mas tem algo essencial no futebol moderno que o Palmeiras nos ensina jogo a jogo, que é o tal do colosso emocional, que no Internacional falta dramaticamente. E eu vou lhe dar o que parecia ontem, Pedro. Parecia que havia um time de um lado faminto, esfomeado, que não comia há 3 dias no desespero de se alimentar. E o outro tinha emendado um rodízio de pizza com espeto corrido. Em termos de disposição, em termos de concentração. E a legenda disso é você tomar um gol de lateral. Com um homem a mais, você toma um gol de cobrança de lateral, não precisa legendar. Tu quer ver? Para mim Não tem um precisa dado legendar. que mostra muito. A gente leva em conta o fato do time ser um time improvisado, um time que não joga junto, enfim. Depois das mudanças, sim, aí entra na conta do Mano. O Mano errou tudo ontem. Ontem foi o dia não dele. Mas para mim tem um dado que mostra a dificuldade do Inter. E aí é uma questão de filosofia de jogo da gente analisar. Não é nem o trabalho do Mano que está em desenvolvimento, embora ele tenha ferramentas que nenhum desses técnicos que o Potter citou teve. O Mano tem ferramentas hoje. Mas o Inter trocou 452 passes. O Fortaleza, 206. Isso mostra que um teve a bola e o outro não. O que não teve a bola fez 3 gols. Que um foi efetivo, né? Eu acho que Inter e Não, Galo ele foi perdeu assim mais ao 2 ou contrário. 3, né? Exato. É. Então, assim, tem uma dificuldade que é uma dificuldade de criar com a bola. E vai ter jogos como o jogo de quarta-feira, porque o Melgar, esse é um time quinta-feira, perdão. 19 e 15. Mesmo horário. O Melgar, ele não é um time que propõe muito. A gente viu como é que joga o Melgar. É jogo rápido e bola no centroavante. Ele não é um time de elaborar. Então ele vai se fechar, ele vai dar a bola pro Inter. E se o Inter não tiver formalizado essa estratégia dele de fazer o gol com até 15, 20 minutos, vai ter dificuldades. Bom, mas teve pedido de Vai ter desculpas ontem dificuldade. nas Porque tem entrevistas times que coletivas sabem e como uma vão jogar. promessa importante Isso. de que vai ser diferente. E eu não tenho tem que nenhuma. ser, né? Tem que ser, Eu não né? tenho nenhuma Tem como dúvida. ser- Porque não assim, ser diferente, né? Bom, descansados estarão. Hoje é folga no Inter, chegaram às 4 da manhã. Isso arrebenta também, né? Beleza. Mas vão dormir o dia inteiro hoje. Ou vamos fazer outra coisa. Quem jogou não treina. Amanhã o treino é diferente também. Então vai treinar mesmo pro jogo quarta-feira. Né? Já é um treino cuidadoso. Porque o jogo é quinta. Treina a bola parada, Exatamente. ali, uma Contra o movimentação. e deu. Colo-Colo no Agora, Beira-Rio, animicamente é diferente. Tanto é que esse abuso psicológico do Inter é tão grande comigo, que quinta-feira eu vou estar no Beira-Rio. Calma, Potter, é só... Na virada sobre o Já me pediu Colo-Colo, tanta calma, o tô te Inter pedindo tem mesmo. tem uma ideia de propor, Na estatística, que ele tem que correr atrás e ele consegue. O Inter melhora na estatística. Ano passado vocês tomaram 5 lá, esse ano foi 3. É um indício de melhora. O Colo-Colo, Diogo. O Colo-Colo é um time, ao contrário
Se estivesse mais perto, eu ia te dar a mão. Teve um cara que me falou isso no almoço agora. Que falou isso, que o Inter evoluiu, tomou 5, agora tomou 3. É a testa do Dudu Nobre. Uma vez ele foi ver o Flamengo jogar na Argentina, o Flamengo tomou 5 lá. Depois ele veio jogar com o Grêmio em outra competição, tomou 3. Medina cai depois E aí os cariocas ficam naquela vida, né? Pô, tomou 3 do Grêmio. Aí o Dudu Nobre disse pro carioca amigo deles: não. Tomamos 5 na Argentina, tomamos 3 no Brasil. Estamos melhorando. Claro. O Ramírez não cai depois do 5x0? Não. Cai depois do 5x1, desculpa. É, né? Cai. Mas ali no 5x1 tinha todo um contexto que ficou claro, né? De que os jogadores não estavam abraçando a ideia. Ao contrário do que é hoje. O Mano, hoje, ele tem o controle total do vestiário e a gente percebe que os jogadores estão com ele. Aquele 5x0, inclusive com uma expulsão do Pedro Henrique, que ela se repete no jogo seguinte. E é um jogo pela Libertadores, eu acho, né? Ele faz 2 expulsões iguais. Ali tinha todo um contexto que a gente vê que o grupo e o técnico não estavam irmanados. Mas a questão para mim mais central é de que o Inter, na quinta-feira, ele vai precisar jogar bola. O Diogo fala do jogo do Colo-Colo. O Colo-Colo, ao contrário do Melgar, o Colo-Colo é um time de camisa, é um time que gosta de jogar. Ele se abriu. O Colo-Colo fez 1x0 e seguiu jogando. Ele não fica esperando. O treinador reclama disso na entrevista coletiva depois. Que o time, que o gol, por incrível que possa parecer, o gol fez mal pro Colo-Colo. Mas o problema é o contexto. Tá resolvido. Essa história que muitos torcedores falam com razão, como o Potter lembrou, mas espera aí, é o mesmo time que toca 3 no Atlético. É que a briga de cachorro grande, e o Atlético é um time de muita qualidade, o Atlético vai sair pro jogo, ele vai dar espaço, tanto que o melhor em campo, apesar da vitória do Inter, foi o goleiro Daniel. Mas se tu pegares, por exemplo, o contexto de ontem que pesa. Poxa, tu tem um jogador a mais desde os 30 do primeiro tempo. A minha irritação, Bagé, e é o Fortaleza. essa. Por mais que seja um time que joga pra frente, que tem um baita de um treinador, mas é o Fortaleza. Bagé, o contexto é 3x0 irrita qualquer pessoa. 3, tu podia perder por 1. 3x0 irrita qualquer pessoa. Tá 11x11 e 1x0 Fortaleza. Tem como. Beleza, o Inter com o time misto foi melhor contra o Ceará, por exemplo. Mas tu fica criando, tu começa, e isso, aliás, acontece sempre, o Inter e o Grêmio no Brasileirão provam e se colocam muita responsabilidade nas outras Copas, né? Porque eles informam muito o torcedor que não é mais para acompanhar o brasileiro. Não é mais. Não precisa no Beira-Rio olhar. Não vai no Olímpico, na Arena. Não precisa. Aliás, não compra pay-per-view. Não é a competição que querem ganhar nunca. Desiste do Brasileirão, não precisa gastar dinheiro com isso. Eu não gosto disso. Não, mas deixa eu dar uma informação, então. Assim, eu acho que algumas, assim, a rádio até já deu, né? Outras talvez não. Para te ver como o torcedor abraçou a Sul-Americana. As outras nunca dão, só a gaúcha. Não, quase não tinha mais ingresso antes do jogo Inter. Não, isso aí, assim, a previsão de 45 mil pessoas e, assim, aquele check-in aberto antes só para os sócios, em 3 dias terminou. E aí se abriu... Mas isso é antes do jogo de domingo. Não, mas Pedro, mas deixa eu dizer essa aqui. Mas deixa eu dizer aqui. E aí se abriu, Pedro, para não sócio, cerca de 2 mil. Sabe quanto tempo durou os ingressos? 1 minuto. Isso aí. Durou 1 minuto, Pedro. O nível de inadimplência do Inter baixou para 12%, que é um índice... 102 mil ingressos sócios em dia hoje. Isso aí, 102, quer dizer, é o menor índice de inadimplência desde o rebaixamento. Quer dizer, o torcedor, ele vê na Sul-Americana a chance de ganhar depois de não sei quantos anos, parabéns pela organização do Inter que botou os ingressos para vender e fez tudo isso aí antes do jogo. Não, mas aí entra um detalhe importante. Eu já ia atrapalhar. Só tem lugar no coração do gigante, né? Isso os lugares do Inter já estão todos esgotados. Mas a parte... Eu tenho lugar no teu coração, Leonardo? Ainda tem. Obrigado. Ainda tem lugar. Mas cantando. Com uma informação dessas que realmente é impactante, deixa eu dizer para você o seguinte, nós teríamos Beira-Rio lotado de qualquer jeito. A diferença é que até antes do jogo de ontem era um Beira-Rio lotado e animado. Pode mudar. Agora é um Beira-Rio lotado e tenso. Pode mudar. Lotado e tenso. Ele estará sim animado ao 0 minuto. Com 2 minutos errou um passe. Vira 0-0. Alguns jogadores não consegue jogar os primeiros 10 no segundo tempo, já começam... Pode diminuir paciência com alguns jogadores. E não sei se vai tanto tempo, Potter, porque a tensão, ela tá prévia agora, não é a tensão do jogo, não é se o Melgar se fecha. A tensão é o seguinte, rapaz, o Fortaleza fez o que fará o Melgar? O Potter, fica tranquilo, pode botar na KTO aí. Tô com uma solução para ti, Bagé. De vocês aqui. Depois nós vamos falar do Grêmio se classificando para a primeira divisão com o Lazio. Depois nós vamos falar do Grêmio que ganhou fora de casa. Vocês enchiam o saco e não ganhavam. Tem Grêmio 2h30 da tarde, tá? 2h30 da tarde. Vocês enchiam o saco, o Bagé era o que mais falava. Vocês é um belo termo, né? Vocês, jornalistas, eu quero reconhecimento hoje da campanha que o Roger está fazendo aí. Claro, olha aqui, ó. Bagé, tu vai trocar teu carro, aquela lata velha que tu tem, né? O Grupo IESA, olha aqui, ó. O Grupo IESA apresenta Fiat Argo, tá? Com condições imperdíveis.
Parcelas que cabem no seu bolso, apenas R$ 974. E tem mais, hein? Na IESA você encontra unidades à pronta entrega e super desconto de R$ 2.500. Essa tu vai aproveitar, né? Não, e vou chegar lá dizendo que sou teu amigo, para ganhar uma moral maior. Claro. Na Frigelar tem tudo, tá? Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial, residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. O exemplo de pai é a melhor herança que podemos receber. Feliz Dia dos Pais do Grupo Zafari. São 1h35, o intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Vamos até as 3, hein? Até às 3, até às 3. Vocês vão ter que nos aturar, não é, Maurício? Não, e daqui a pouco, entre 2 e 2h30, fora a gente continuar falando de dupla Grenal, nós vamos universalizar Que bonito. o programa com outras coisas A importantes. gente vai falar até da dupla Bavi. E em nome da precisão da informação, o Thomas Ramos está me avisando lá da RBS TV. O Thomas está me avisando lá, o Maurício, que o Ramires caiu depois do 3-1 do Vitória em casa. Toma 3-1 do Vitória em casa aí. Na cai. Copa do Brasil. Isso aí. A dona Soraya manda dizer que parabéns, o programa Sala de Redação ficou top. A dona Soraya, que mora ali na rua Olavo Bilac, escritor brasileiro. Dona Soraya quer mais sala. Mais sala. Eu frequentei por muito tempo um bar ali. Eu também. Eu frequentei um restaurante modelo, tinha um restaurante ali. Eu ia num bar noturno. Então eu peguei vocês agora pobres agora. Isso. Peguei Então a fase pobre de vocês. nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. 1h39, 40 minutos. Simplifique a limpeza do seu dia a dia com Gimo Multisuperfície. Sujou, passou, limpou. Produto Gimo, qualidade comprovada. Guerrinha, seu doce de leite está com a Valéria, tá? Me engasguei com o troço que o Maurício trouxe pra comer eu aqui. espero chegar aí e encontrar o doce de leite. Da outra vez me mandaram uma cuca, ficou um bilhete e um pedaço de papel, tava boa. É que ela ia envelhecer a cuca, Guerrinha. Aí não Bilhete dá. muito bem escrito. Né? Eu cheguei 15 minutos depois da cuca. Tinha só a fotografia da cuca. Não, nós vamos colocar no cofre agora. Foi o tempo de fazer o bilhete, Guerrinha. Agora tá legal. Guarda aí, Valéria. Obrigado, Maurício. Guerrinha, me conta uma coisa, no minuto do Grêmio aí que nós vamos fazer aqui Primeiro no programa. dia, Guerrinha. Hoje é 2, né? O que tu tá achando da questão do que é a pesquisa interativa do Bitelo e seu retorno ao time? O Bitelo sobrou porque estava suspenso, né, Pedro? Ele não vai inventar o Campaz ali, né? Eu acho que a mudança que o Grêmio vai ter um pouquinho mais pra frente, eu falei no Esportes ao Meio-Dia hoje, é a entrada do Tassiano cumprindo o papel de Ramiro. Essa é a mudança. No lugar do Guilherme. Vai jogar o Ferreira. O Ferreira na esquerda e ele na direita. Eu acho que vai ser isso. Ele vai equilibrar, até porque o Grêmio agora está com um caldo, né? O Grêmio amanhã, muito provavelmente, porque o Londrina joga com o Cruzeiro, o Grêmio tem tudo para aumentar a vantagem numérica na tabela. O Grêmio está de gravata borboleta, né, Pedro? Está escolhendo sapato, a meia, para ir para a festa. Mas eu acho que em cima disso, Guerrinha, o Grêmio, claro, uma coisa a gente fala antes, outra coisa que pode acontecer na prática. O Grêmio, durante muito tempo, o Grêmio enquanto instituição, e aí se a gente pegar o Roger anterior ao Renato, lá o Roger de 2015, que pega o time Roger do Filipão, original. O Roger tinha naquela função o Juliano, que era o cara que jogava preferencialmente pela direita ali, sendo marcador, e claro, o Juliano com muito mais qualidade que os outros. E aí, em determinado momento, quando o Grêmio vende o Juliano, o Roger antigo se perde, ele tenta até o Negueba ali, e ninguém dá certo. E o E não dá William, certo. que jogava no Novo Hamburgo. Só que daí, Schuster. aí chega o Renato e pega o Ramiro, só acho que é o Ramiro que vai encaixar ali. E consegue tirar do Ramiro coisas que melhor fase da Que vida. ninguém mais tirou. De futebol Vai do pro Ramiro. Corinthians e não consegue E aí, entregar. quando o Ramiro sai, o Renato pega o Alisson, que foi criado no Cruzeiro como um atacante de lado lá pela esquerda, Isso. e traz o Alisson, E adapta transforma ali, ele né? num auxiliar ali. Sem vez a de mesma um- resposta. Em E vez aí de um o Grêmio volante, um começa atacante a bater fazendo a cabeça, bater cabeça, porque o Grêmio, eu até usei esse termo aqui, o Grêmio criou um fetiche dessa posição. É. Chegava qualquer treinador, o time começava por ali. Claro, o Grêmio bateu cabeça e não conseguiu esse 10 organizador. E o Campaz não consegue fazer um jogo decente. Um dia ainda vou contar os meus fetiches aqui no Sala, mas por favor. Tu podia fazer um Campaz. livro até. Não, deixa para a última Eu te meia hora. ajudo Última nisso. meia hora. Passei pras três. Última Só meia hora. Na pelo troca, jeito, e a ideia, Não é o do, bloco. do Guerrinha, ela caminha para esse lado, porque o Tassiano, ele entrega, no conjunto da obra, Tassiano Campaz, ele entrega mais que o Campaz.
E aí eu não estou discutindo característica, né? Ele entrega muito mais, pela maneira que ele consegue se doar para o time, a maneira que ele recompõe. O Campaz ele foi tem mais vontade. especialmente mal. Não, mas o Campaz é uma coisa de maluco. Aliás, eu estou tentando descobrir. Se eu chegar no nome que trouxe o Campaz, porque é sempre assim, é análise de desempenho. Tá, mas quem é que analisou? Porque alguém chancelou. Eu quero divulgar e quero entregar uma placa para esse rapaz. O da MLS fechou, tá? Fechou, né? Porque seria uma possibilidade dele... Não, seria a possibilidade. Que era o sonho do Grêmio. Mas só para fechar disso, Léo, então eu acredito que a médio prazo possa acontecer isso. Só que, por exemplo, para o jogo de amanhã, que até a pergunta da nossa interativa, se voltaria o Bitelo, eu acredito que o Bitelo não volte. Eu também. Eu acredito que para começo de jogo, mantém Vila, mantém Lucas e mantém o Campaz. Mas ele treinou o Bitelo semana passada nessa função de meia, tá? Eu faria isso. Se a pergunta é assim, o que tu prefere? Eu prefiro, porque o Campaz não me entrega nada. Eu acho que ele vai pelo menos experimentar. Eu acho uma adaptação... Mas já experimentou? O Bitelo já jogou. Não, mas eu digo pra titular. Como meia central, não. Nesse 2-3-1 que o Grêmio tá... Ele jogou no triângulo, né? Com o Thiago Santos ou o Lucas Silva, com o Vidia Sante e ele no papel do criador. Sim, criador ele não é. Tudo bem, mas aí seria, Maurício, numa formatação diferente. É que o Roger disse que ele inverte o triângulo, né? Aí ele deixa um cara atrás e dois na frente. Ou deixa dois atrás, como tá jogando agora na frente. Do Bitelo? Exato, eu concordo contigo. Pra mim, o Bitelo... Falso meia. Ele não é esse meia. Ele não é, mas... Agora vai seria o triângulo invertido agora, no caso. Seria os dois alinhados e ele como na ele tá frente. jogando, com Lucas e Vila Sante atrás e um meia na frente, que hoje é o Campaz. Ele treinou o Bitelo. Eu acho uma adaptação. Isso. Sim, adaptação. Mas assim, outra coisa, Bagé. Pra mim me surpreendeu, e a informação não é minha, do Marcos Souza, tava conversando com ele na redação agora, nosso repórter, o Tassiano, eu falei, o 10 é o Tassiano. Esse cara que tu tá dizendo do meia no lugar do Campaz é o Tassiano. Só que o Tassiano teria pedido para jogar de volante. Aí me surpreende porque a leitura chega ali, tu tem... Vai ficar no banco. Exato, uma das características do Tassiano era que ele jogava em qualquer lugar. Aí quando ele chega com uma posição caindo no colo dele. Ele que é volante. Tipo assim, ele na real eu quero lutar contra o Vila Sante. Eu lembro de um Esportes ao meio-dia, de alguns dias atrás, que essa era uma informação lá do CT do Grêmio. Olha, o Tassiano será volante no Grêmio, ou seja, ele não vai jogar. Não vai jogar. A grosso modo, claro que a gente tem... O Léo sempre frisa a questão de característica, né? O Léo gosta muito da parte tática e tal, a característica do jogador. Só que, a grosso modo, Léo, isso tanto para nós, imprensa, mas principalmente para o torcedor e para o rendimento de time, por mais que o Bitelo não seja da função, se eu pegar e comparar jogos, o Bitelo não sendo da função e o Campaz sendo da função, eu jogo com o Bitelo. Porque o grande problema do Campaz é ele mesmo. Porque o Campaz não me entrega nada. Porque eu penso assim, mas ele tá fora do jogo. Porque, tá, beleza, eu vou entender tudo isso, vou tentar compreender. Só que quando a bola chega no pé desse rapaz... É impossível, um cara que custou 4 milhões... É que o Roger não entra no individual para esses outros. Muito menos para dar pancada. Para dar pancada. É que esse cara que custa 4 milhões de dólares, ele tem que ter uma boa finalização. Eu tô falando quando a bola chega nele. Ele tem que saber o que fazer com a bola. Ele vai tentar um passe longo, ele vai tentar um passe curto, ele vai dar um migué de aproximação, vai jogar para trás, mas ele não me entrega nada. E a cara do Campaz, quando ele perde um gol ou quando ele comemora um título, é a mesma. Tu nota que o Campaz vive numa bolha, num mundo paralelo. Então, já que erraram, não persistam no erro. Esse rapaz se inviabiliza jogando. Mas, Alex, pode ser que amanhã seja até a última chance dele. Eu acredito que seja. Eu acredito que ele comece o jogo. Eu não acredito. E à medida em que o jogo ande, ele pode sair para você testar o Bitelo. Eu começaria Bitelo de cara. Eu acho que não precisa a última chance. Sabe por quê? Sabe por que eu acho que não Vila não tem como tirar. E o Lucas Leiva. Sabe por que não precisa a última chance? Porque a gente já viu o Campaz... tendo uma partida legal e a gente elogia por dever de justiça, né? Ninguém tá perseguindo ninguém aqui, né? Jogar bem. E aí quero que ele jogue bem. E aí logo em seguida ele faz 1, 2, 3, 4 partidas meio fora de cenário, assim. E aí depois ele volta. Então acho que não precisa mais testar. Será que não pode ser, Pedro, Bitelo na direita como ex-dublê de Ramiro e Tassiano de meia central? Eu não quero voltar pra esse fetiche lá. Tu esqueceste que em determinado momento da presença do Roger agora como treinador do Grêmio da Série B, ele disse, aqui no Rio Grande do Sul dizem que o Bitelo é volante, e o Bitelo é meia. Mijou vocês todos aí, né? Tá? Todos vocês, jornalistas, que não opinião, estavam dizendo que o Bitelo era volante. Segundo o Roger, é meia. Ora, se ele é meia, naturalmente ele está no lugar do... Mas eu mantenho, infelizmente, Roger, não quero que você fique bravo comigo, talvez nem mude a sua vida, é provável que não. Mas ninguém fica bravo contigo. Que bom, Pedro. É uma figura querida. Obrigado, Pedro. Eu acredito em tudo que é a favor. Mas por que eu não tento... não é esse meio. Eu acho que tu vai me ajudar nisso. Por que não dá para insistir um pouquinho mais no jogador que é da função que se chama Pedro Lucas?
Será que não dá para insistir um pouquinho mais? Porque ele fez pouco, mas se nós compararmos as oportunidades que ele recebeu, a sequência que ele recebeu, é muito pouco em comparação ao Campas. A amostragem é pequena. Ele é da função. Ele teve pouca chance e era bom que tivesse agora quando o Grêmio tem 7 de vantagem sobre o adversário, mas não terá. Isso foi o que aconteceu com o Elias. Ele jogou 3 partidas. Somando os minutos, deu 24 nas 3 partidas. E 24 minutos garantiram ele morar em Nova York. Seguindo nessa esteira e tem aumento de salário. Seguindo nessa esteira do Roger, que é bom treinador, vamos deixar claro. Claro. Que o Campas é meia, eu me faço uma pergunta. Se o Campas na cabeça dele é meia, por que jogava o Bitelo? Ele tentou, né? Ele tentou o Bitelo ali, ele deu certo no gauchão, depois ele desdeu. Olha, o Campas é um jogador de lado que procura a parte central do campo para tentar arrematar. É a única coisa que ele faz. É um siri na lata, entendeu? Faz um barulhão e não sai da lata. É que mudou o formato, né, Guerra? Ele jogava com um tripé no meio, com um volante na frente da área, que era o Thiago, e né? o Campas na direita. Lucas Silva e Bitelo. Aí ele vem tentando encontrar um outro... Pra que isso? Pra que lembrar que o Grêmio já teve... Mas o Grêmio ganhou uma taça esse ano assim, cara. Não, tu esqueceu... Mas pra que lembrar isso? Entrou um jogador lá de centro médio no fim do jogo, lá, tu não te esqueceu? Não vou nem dizer o nome pra não ter problema. Pra não me lindrar. Se lesionou, inclusive, viu? Coisa que tu não pode falar aqui. O TS, entrou o TS. O TS, Se lesionou, tem coisa tá que tu não machucado. pode falar que cai o mundo. Se eu falar... que pena, se machucou? Se eu falar que o Mancini tá na Quem é primeira o nono página, colocado do Aliás, que vitória do Mancini sábado, hein? É no terceiro bloco. E a entrevista Mancini. do Benítez, né? A entrevista do Benítez é sensacional. Benítez Cara, o Benítez ele tem uma ideia dele mesmo, né? que é... Assim, Que era a ideia que a gente tinha ele que ter se da acha o gente Chaplin. também. Não, mas ele acha que é o Chaplin. Ele joga uma partida, mais ou menos com o América, aí o Sport TV vai e entrevista o Benítez. Aí o Benítez diz assim, ó, a minha ideia de futebol é que é um show. E o jogador é um artista. Por isso, ele diz isso dele mesmo. Tá certo. Ele tá certo em relação a ele. A analogia tá certa, não tá cabe pra em ele. relação a ele. Agora, eu que critiquei muito o Denis Abrão, né, porque o Denis manteve o Denis e toda a direção de futebol. E o presidente Romildo, óbvio. Mas o Denis... Não, toda a direção de futebol. O Denis citado porque é o vice próprio de futebol. O CR, enfim, mas a gente cita o Denis, que o Denis vai sempre pra lata e tal, né? Mas o Denis, por exemplo, eu critiquei muito, porque o Denis manteve esse rapaz, o inominável, ele manteve Thiago Santos. Inominável Mancini. E aí... o Wagner Mancini. E aí o Wagner Mancini sentou à mesa com a diretoria e fechou as contratações que ele queria, né? Benítez e tudo mais. E aí depois se demitiu, mas eu tenho que parabenizar. Ao mesmo tempo que erraram, parabéns, Denis, por ter mandado embora o Mancini e ter mandado embora também o Benítez. Mas o problema é contratar, porque fica a conta, né? Claro, agora tu precisa buscar, porque tem todo o envolvimento. Contrata, é óbvio que eu tô fazendo uma brincadeira. Tu pode errar 2 vezes. Contrata não mantém, né? Tu errou na contratação, mas desmancha mandando embora. A gente pode pensar que foi um erro mandar o Mancini embora, porque o Mancini joga a Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, ele enfrenta Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, ganha fora de casa. Sabe por que o Grêmio não joga a Série A? Deixa ele falar, Bagé. Tu sabe por quê, Pedro? Sabe por que o Grêmio não joga a Série A? Por causa do Mancini. Ele e o Filipão não tiraram o Grêmio da Série B. O aproveitamento do Filipão... O Grêmio não cai se o Filipão Esse é o erro do Grêmio. Pedro, eu não quero provocar a Cisane aqui, tá? Por exemplo, o Atlético Mineiro é o clube que mais investe, né? O Pedro vai transformar o Mancini Mancini tá a 5 pontos do Atlético Mineiro. 5? Não, o discurso do Bagé que ele ia cair pela 7ª vez já foi pro saco. Olha que ainda dá. América agora olha pra Libertadores. Ainda dá tempo. Olha que o campeonato é longo. 18 pontos. Ele chegou no Grêmio, tinha 14 jogos e ele conseguiu. O América tem 27 pontos. Ele tá nos 45 aí, pouquinho. 18. Eu não sei se o Léo tem. muito Eu não sei se o Léo tem esse número, Diogo, e eu cito vocês dois, porque eu sei que vocês gostam muito de Não me estatística. O citaria Maurício, porque eu não o Maurício não gosto gosta de de Tão números. crítico, né? Sabe o que? São 16 rodadas. E eu tava conversando, até hoje no Bola foi citado isso, que dessas 16 rodadas que faltam ao Grêmio na Série B, o Grêmio garantindo 8 vitórias. Então, Pode que perder deve as ser mais ou pela menos matemática, tá, né? mas Claro. é que seria mais ou menos a A quantidade de matemática jogos de agora. de agora, né? Matemática de Porque segurança. Não do ano passado. esse percentual de agora. pode mudar.
Mas eu me refiro porque em 16 rodadas, provavelmente essas 8 partidas sejam na arena. Tu tenha metade dentro e metade fora. Provavelmente. Contra os do G4. Hoje seriam 64 pontos, né, Diogo? Isso aí. Que hoje já tem e ainda, 40, e né? ainda luta. O Grêmio tem 40, o Grêmio, falta 24. O Grêmio É, enfrenta 24. todos aqueles que estão lutando ainda Em casa. próximo do E Grêmio. tem o grande que, lance. Não, tá, assim, tá. Os do G4. Vasco, Cruzeiro, Os do G4. Sport, Bahia em casa, né? Isso aí. Isso aí. O Mas grande- ali quem tá abaixo também o Grêmio pega ainda no campeonato. Não sei só em casa. Quero ver ganhar do Operário amanhã, porque a primeira... não, a primeira ganhou também. O grande Então vai ganhar de lance, novo. o grande lance Fez é que 6 o- pontos contra a Guarani e vai fazer contra o Operário. O grande lance é que o Grêmio mantém uma gordura, uma distância longa do quinto. Esse é o grande momento. Não tem que pensar Tá no 8, né? Cruzeiro. Claro que não. 7 hoje. O quinto é o Londrina do Adilson, né? Pedro, 7 quando é que tu pontos. acha que o Bagé vai pedir desculpa pra mim e vai dizer que eu tava correto sobre o Grêmio? Mas nesse o ano? Grêmio tem extrema dificuldade, Potter. A Eu tô falando com o Pedro agora aqui, A Bagé. tua aposta é que fosse difícil. Que Tô todos os falando com o juiz, adversários tô falando do com o Grêmio, juiz. tecnicamente, eram Olha, se viraram- pavorosos. se tá? viraram de costas pra Então, mim. eu quero te dizer o seguinte: tu tens a verdade. Tá, e o mas Bagé tem que isso pedir eu desculpa. já sei, mas em qual rodada tu acha do Brasileiro da Série B? Qual foi que a o tua Bagé- aposta? Eu tô falando com o Pedro Qual agora. foi a tua aposta? Dá Só pra lembrar a respeitar o audiência meu- que não viu. Não te mete, Ele Pelo amor disse de que Deus. o Grêmio subiria com extrema facilidade com o pé nas costas. Isso não acontece. Como não? Tá 7 pontos. Mas o melhor em campo do Grêmio foi o goleiro de novo. Pelo amor de Deus, Bagé. Não tem facilidade. Bagé, Nós vamos tem subir, mas não fácil. 150 mil pessoas te vendo Não. e te ouvindo. Vamos não subir. passa essa vergonha, Vamos Bagé. subir, eu não Tem disse que não vai subir. a humildade que falta mas pra um com o monte pé de nas costas, treinador e não. fala assim, ó, é verdade, o meu amigo que me convida pra churrasco lá em casa, na casa dele, o Potter, ele estava Mas tu certo. não me convidou ainda, Paixão. Como que não? Exclusivo, Aquele não. churrasco, que é exclusivo. Ah, claro, É aí que eu sim. sirvo na tua boca. Aí é intimidade. Eu vou realizar, porque eu e faço com todo o time lá, uma Não barbada. pode beijar. Quando o Pedro Grêmio me faz o convidou pra segundo ir. gol. Beijo é proibido. Pode ir sozinho. mas Aliás, não vão vocês beijar. todos poderiam me convidar, porque eu sou o novato do Só pra sala, te né? irritar um pouco, Pedro. Só pra te Só o irritar um Pedro pouco, me gente. convida. Vamos fazer depois Hoje um Pedro é minuto inirritável. Um Hoje minuto não. de irritação do Pedro. Quando o Grêmio faz o segundo gol, no único contra-ataque do segundo tempo, porque o Roger colocou o time todo pra trás no segundo tempo. Foi uma estratégia. O Guarani Bruno tinha Alves. 75 de posse Não, de bola. 70, desculpa, 70. Ganhamos, né? Vocês 70. queriam que o Grêmio ganhasse fora de Não, casa. o Pedro, Grêmio deixa eu ganhou. te falar uma coisa. O Guarani fez o gol. Vocês criticavam o Se Roger Grêmio pela não postura. Se o Grêmio não faz o gol naquele contra-ataque que foi desenhado pelo Grêmio, ele trabalhou para aquilo ali. Sim. Olha, o Grêmio ia se atrapalhar. Mas não foi o que aconteceu. Aliás, um grande acerto, Roger, agora falando bem sério. É. O Breno é melhor, né? Eu tô com ele nessa. Tá, mas Ele é mais técnico. Eu não tô dizendo que Bah, o ele outro fez- seja ruim. O outro é mais arrojado. O outro, Ele no caso, o Gabriel fez Grando. 2 ou 3 defesas. Não, Ele é o Grêmio muito tava técnico. frio. No primeiro o tempo só Breno- deu o Grêmio durante 30. O primeiro tempo foi todo o Grêmio. Não, 30 minutos o Grêmio jogou como o Grêmio. Depois voltou E a aí ser ele aquela reage coisinha. frio. Ah, Não, O Breno claro. tem uma virtude de Bem goleiro, jogo. que é a virtude, não tô comparando os dois goleiros, tá? Tô falando de característica, que é a virtude que tem o Alisson, o goleiro da... O Breno, ele não faz esforço para defender. É técnico. Ele tá sempre bem colocado, ele é técnico. O Chapecó já tem mais explosão, já tem mais arrojo. como Ele é tu mais disseste. prático, né? Mas Ele faz Esse mais Chapecó. esforço para defender. É, o Grando. Grando. Mas Ele o faz Breno, mais esforço. olha, O Breno não. Mas o Breno, o Breno não poupa a ponte. Eu já conheci goleiro bom, famoso, que tentava tirar a bola com os olhos. E ela entrava. Não vou citar porque ia E ser uma olha, comoção nacional. Mas eu vou dizer que esse goleiro é importante. ele tem o goleiro uma que não margem, poupa a ponte, mas porque não precisa é- voar, você Maurício, voa. Tá ele falando tem- do Tafarel, né? Não vou dizer nome ele nenhum. tem uma margem. Deve ser do Maisena. Não vou dizer nome É, nenhum. o Burilli, mudou de Burilli, nome, né? mudou pra Tafarel é um Burilli. goleiro que não era Mas espalhafatoso. Como diria O outro, são Grêmio, palavras suas. o Grêmio teve um goleiro que o Mário Sérgio chamava de O Borboleta? funcionário do aeroporto. Do aeroporto. Era o Márcio Borboleta. O Márcio Borboleta. O que ele voava não era Não, brincadeira. aí ele chorava no final dos Chorava. jogos. É. Ele chorava. O Grêmio perdia, ele chorava. Tá, e lembra, saudade dessa época do Grêmio. E lembra, não, eu não tenho. Lembra o Eduardo Guerrinha, que pediu pra ir embora porque ele tava sendo Lembra, Não, lembra, mas do lembra. Atlético Mineiro. O outro que é Eduardo treinador Alax. hoje até. Eduardo Alac, ele pede pra ir embora. E aí tem o grande arrependimento na vida do que encerrou a carreira no Caxias, do Marcelo Pitol, é que o Pitol, ele, quando chega o Eduardo, ele chuta o balde, ele convoca uma coletiva Até ele vai jogar na e eu não- pré-temporada. E aí o cara vai embora. Não, ele convoca uma coletiva no quarto dele, nunca tinha visto, vão todos os repórteres, mas ele Chega. chuta, ele não chuta o balde, ele chuta todos os Sim, que baldes. ele ficou anos na reserva Aí do ele, Derlei, vai, né? aí ele vai Esperando a embora. chance. E aí o Eduardo, dias depois, Pede pra ir renuncia. E arrependimento do Pitol é absurdo em relação a isso. E é um baita goleiro. Aliás, Pitol. nosso ouvinte, Pitol, grande abraço. A melhor mensagem é que tu não manda no WhatsApp. Depois, Não, Até escrevo, eu escrevo às Mas não vezes. manda. Eu, pra minha mulher, escrevi várias mensagens e apago.
Mas eu escrevi, Isso botei é- pra fora. isso é- organizei o Depois das pensamento. 2 horas da tarde, vamos inaugurar, sugiro eu, não é uma ordem porque não tenho essa autoridade, mas eu sugeriria a seguinte discussão para abrir aquele momento. A que a pauta gente sempre é bom. socialista. Pauta sempre é bom. O Flamengo, todo reserva, que ganhou de São Paulo 2-0, se jogasse regularmente no Brasileirão, era candidato ao G4. E tá chegando Todo o Oscar, hein? reserva. E tá chegando o Oscar e o Wallace pode vir também. Todo reserva era candidato De- ao G4. Deixa eu sugerir outro ponto, Maurício. Eu publiquei no final de semana na GZH e na Zero Hora uma entrevista bem legal com o Amodeu. O Amodeu tá saindo do Grêmio no final do ano. CEO. Sim, tá saindo o presidente, né? Tá saindo. Ah. E aí ele fala... Desculpa, Léo, tá saindo independentemente de receber a proposta para Exato. ficar ou não. não. Ele tá saindo, tá encerrando o ciclo. E ele fala algo que é interessante, que o Grêmio, nesse primeiro semestre, e o Romildo disse isso aqui para nós, né? O Grêmio conseguiu atravessar o primeiro semestre, com cortes e tal, mas que o Grêmio vai ter de ir para o sistema financeiro buscar um empréstimo para fechar o ano, porque a queda de receita foi muito grande. E também a questão da folha paralela, ele acha que agora, no segundo semestre, ele consegue quase que eliminar, mas a folha do Grêmio segue alta. Então a gente pode debater isso, porque é uma queda de receita de 220 milhões. Acho que elimina o ano que vem. Não, praticamente elimina. Ficam alguns pendurados, Alta de 10 milhões. O Amodeu tinha poder de vetar, tem poder de vetar gasto. Tem, ele é o menos que o CEO. presidente, Como claro, CEO, né? ele é o pode- CEO. Tá, mas ele Ele tem tá poder ali, de... Ele tá É. ali para isso. Bagé, olha Para só. liberar e cortar. Poder 10 milhões de institucional reais. de veto, não. Quem tem o Eu sei que presidente. tem o Kahneman, tem o Jeromel, né? Que tem que ganhar 1 milhão cada um. Nem discuto isso. Já tira esses 2 milhões. Os outros 8 milhões são para esse time do Grêmio. É. Sim, mas é que tem conta fora. É Tu que tem pega aquela lá, o Everton sem bolinha. Folha paralela. Custa, 350. custa 350 Everton hoje. sem Deixa eu mandar Pegou um esse abraço. apelido, né? Deixa eu mandar um abraço para um amigo nosso, Cláudio Bier, popular Gadanha. Claro, pô. Conselheiro do Inter, quase foi presidente, presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul, que aliás produz o Rio Grande do Sul, 65% das máquinas agrícolas produzidas no Brasil, no Rio Grande do Sul, ele está completando 80 Ah, que maravilha. Então, O ele é mais conhecido também por pai do Mano É Tite, uma, né? é uma data de gentlemans e bons nas suas profissões. O Cláudio Hoje é Bier- aniversário de Roger Federer. O Cláudio Bier Cláudio Bier. é desses empresários que teve uma visão, porque hoje muita gente, hoje é barbada de empresário falar em mercado asiático,